Que aquele cartaz Foi. Talking Mas a Heads, primeira não é? vez que tocou na Magna, em 87, foi só com Delfins, Sétima Legião e Heróis do Mar. Começa a gravar. Antes do Ser Maior, com o Pedro Aires no baixo, para a Associação de Estudantes em 92. Charlie Na Ala Couture Magna. foi 5 de maio de 89. Isso foi mais à frente. Isso Eu foi, não vou conseguir isso- competir isso com a foi ajuda da Teresa. Eu vou ficar calado o tempo todo. Não, isto É foi... porque a isto- Teresa tem registros destas coisas Não, isto é todas. uma coisa que se Estive à chamava... procura. Ela trouxe as cábulas. nós não Eu tive trouxemos. achas que eu me lembrava. Isso é uma não. coisa que se chamava Le Printemps de Bourges. Isso E eu nós sei. fizemos a primeira parte do Charlie Couture na Ala Magna Mas era no mesmo dia. Rata de Burros, No mas era mesmo cá. dia que estava um espetáculo no Campo Pequeno que eu queria ver, que era Mori Canté. Na altura Mori tinha o Canté, Eca Eca, sim. lembra-se? Eca. Quem Que era um até foste êxito. tu, portanto. Quem cantei eu. Pois é, mas olha, são 40 anos de histórias, e são histórias como estas, e era engraçado, Fernando, nós perguntar, que era a Teresa, que era o António, qual foi a primeira vez que ouviram Delfins, ou que viram Delfins. Eu acho Primeiro o que, António. acho que a Teresa tem tudo apontado no seu Ela caderno. Não, eu Agora conheço os vamos dois ver que a vocês memória do nasceram, António. portanto. Não, mas por acaso a minha memória com os Delfins, da primeira vez, lembro-me perfeitamente da primeira vez que me falaram de Delfins, que foi um amigo, o Zé Manel. Que me Grande Zé convidou- Manel. Grande Zé Manel. E era a Libertação. E tinha lá um disco que eu, para já, achei a capa giríssima. Achei a capa assim uma coisa, pá, está espetacular. E depois o som dos Delfins. Lembro-me perfeitamente de ir lá à casa dele e de ouvir isto. Foi com o de Libertação, é de... Agora que já 87. 87, não é? Foi para aí 87. É o primeiro álbum, não é? Primeiro álbum. Sim, o primeiro álbum. Mas quer dizer, aquela É sempre- primeira encarnação de Delfins na Fundação Atlântica, com os singles, a versão do Vento Mudou, nunca tinhas ouvido? Não, tinha ouvido. Casa da Praia? Tinha ouvido e tinha gostado. Mas assim, a primeira vez que eu olho e digo assim, epá, Isto é a sério. Isto é a sério, está aqui uma coisa... Porque essas gravações da Fundação Atlântica pá, eram todas muitas giras, não tinha... Mas ali foi ter o disco na mão e ter aquela sensação, Era e um ouvir álbum, o disco, era era um um álbum, e ouvir, e na altura ouvíamos álbuns, não é? Sim. E estar lá em casa do Zé Manel a ouvir o álbum do princípio ao fim, foi uma experiência muito... Pá, que me lembro. Há assim, aqueles momentos em que tu te lembras onde é que ouviste aquela música a primeira vez, ou onde é que ouviste... Qual foi a música que destacaste nessa altura? Ainda lembras-te? Aquela que marcou, pronto, Pá. ficou mais na memória. Tens que dizer o alinhamento, se calhar. Não tens que dizer, a bandeira é desse disco. Não, é do próximo. Então é do Não, próximo. Baía de Então, Cascais, a Baía de Gatos, Cascais, a Baía de Cascais, sim. A Baía de Cascais ficou, porque a Baía de Cascais é extremamente, continua a ser. Foi a Grandiosa, música que não nós, que nos deu acesso a gravarmos esse álbum. Por acaso nunca gostei Foi? de ver. Nós, Não? pronto, está aqui, pronto, waiter. Era o nosso sitting on the Dock of the Bay, fazer ali. Porque nós gravámos esse disco, os Estúdios Passos de Arcos, com a nossa produção pago por nós. Andámos a coletar nos nossos amigos empréstimos para irmos pagar esse estúdio, porque na altura os estúdios eram muitíssimo caros. Nós fizemos isso uma semana lockout. E só depois é que conseguimos vender o disco à EMI. Depois temos ido batido às portas na altura, Poligram, que não editou porque já tinha o calendário fechado com outros artistas bem conhecidos nesse ano, e acabámos por o Chico Vasconcelos, depois de ouvir o Jorge era Pega o passar a fita da Baía de Cascais, A fita. não é? Que levámos lá a fita, ele gostou imenso, começou a passar aquilo, todos os dias abria o programa. E era o teu irmão, que era o manager. Não, António, não? sim, já era na altura. Era Já o era teu, na eu altura. lembro, vocês- Mas Quem atenção, levou a música fui eu o na Jorge casa Pego da mulher dele, a Nono, que é filha de uma grande amiga da minha mãe. Começou assim, uma coisa familiar, informal. 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 mas olha, isso é giro porque estavas a falar da capa. A capa do Libertação, basicamente. Nós vimos numa revista um anúncio de moda, uma revista italiana, de uns tipos com uns casacos, assim, umas camisolas tipo pescador, uns bonés, e nós dissemos, é para isto. Vamos fazer uma cena aqui de Cascais, do pescador, uma cena chique, digamos, dos pescadores. Pescador estilizado. Então levámos aquilo para a Avelino Carvalho, era a Fátima Rolo Duarte, fazia Fazia as as capas. capas, exatamente. E dizia, olha, nós queremos fazer isto. A pop sempre viveu destes decalques e vocês- destas Sim, dessas inspirações. coisas. não é? Mas vocês editaram pela Valentim de Carvalho também a Casa na Praia. Ou Não. foi a distribuição, não é? Basicamente, o que se passou foi quando nós lançamos o segundo single. O primeiro tinha sido em 84, O Vento Mudou e Letras, pela Fundação Atlântica. Sim. O segundo single é o que levamos ao Festival da Canção e que fica num honroso último lugar. Eu perguntei ao Chico, eu queria pôr um autocolante na capa a dizer último lugar no Festival da Canção, que achava que aquilo ia dar nas vistas. Era um certo prestígio. E, portanto, é nessa altura que a Fundação
se afunda. Afunda-se. Também afundou-se Afunda-se e rapidamente. acabou por não E sair aquilo assim. passa para a Valentim, é editado ainda com o Mas selo o- Fundação Atlântica, mas já completamente Mas eu Valentim. conheci-vos com letras e que eu gostei foi do Vento Mudou. Mudou. Porque eu, como Que era uma sou, versão eu sou uma maxi. pessoa que conhece coisas Versão antigas. maxi single, na altura em que estavam que era a na moda versão- os maxi singles. Não, mas era uma versão do Eduardo Nascimento que vocês Sim, do tinham. Festival da Canção. E foi por isso que é aí que eu me lembro de vocês. E achei piada a isso. E era o lado B. E Era essa o lado música, B E era no- o primeiro single. era o lado e B eu no estava a single, trabalhar na mas EMI o lado na A no altura. maxi. Eu estava a trabalhar na Valentim de Carvalho, na exatamente. promoção. Mas essa música passou imenso na rádio. Pois, a música era gira. depois, E a versão é muito gira. No ano seguinte, com a ida ao festival, ficámos persona não Agora grata. vou contar aqui uma história engraçada. Ficámos Fernando, queimados. Ficaram Agora queimados. lembrei uma história muito gira que tem a ver com a Renascença, que é, nós, o disco, como disse, o Casa da Praia, a fundação acaba, afunda-se, a Valentim fica com aqueles discos para distribuir, mas não fazia provavelmente promoção. Não é? E então o que o Fernando, o que é que nós fizemos? Nós tivemos um dia inteiro na Renascença, o dia inteiro, com Ai, pois singles, foi. lembras-te disso? Vamos falar logo à primeira hora, Pois foi. com singles da Casa da Praia, a oferecer pessoalmente aos locutores da rádio, na altura não se chamava DJs, eram os locutores da rádio, um a um, ficavam surpreendidos, viram ali uns putos. Lá fizemos a própria promoção do single, tivemos até à noite e demos a todas as pessoas que faziam programas na Renascença. Tivemos lá naquele prédio o dia todo. Foi assim mesmo o dia todo. Mas nos queriam mandar embora, mas não, a gente espera. Damos Era uma E- e persistência. tocou- doutor e tal, só sai Demos ao daqui, António Sala, lembra? só sai daqui a 3 horas. O Não António faz Sala mal, a tocou? gente espera. António Sala, não Lembro. sei se tocou. mas- Na altura, o António Sala era o líder O da António audiência. Sérgio esteve na Renascença nessa altura, lembra? Estava, Sim. tinha o Sim, programa à estava noite. lá. Programa à também. noite. Demos ao e ele confirmou imenso. É, paga na pinta, Pois vieram ficou. cá dar, putz, e tal. Foi assim a E, primeira coisa com a Eu lembro que Renascença. havia lá uma passou- miúda que estava na recepção que já estava com pena de nós. Porque nós estávamos ali o dia todo. Nós estávamos na maior, não é? Mas ela achava que estávamos a levar uma grande seca. Estás a ver, putos na lista com os Mas- programas, sabíamos que eram os locutores, Que na tínhamos altura feito era esse assim trabalho que de se fazia a casa e promoção fomos lá dos fazer discos. aquilo. Na altura era assim que se fazia a promoção dos E discos, nós era ir ouvíamos levar aos esses locutores. programas. Pois, e pessoalmente, podias deixar lá na Era. recepção para Mas também distribuir. passaram, eu acho que o Vento Mudou, passou, o Jorge Pego passou isso também, ou não? Tenho ideia. Não sei. Não sei. Eu Sim, acho que sim. talvez tenha passado. Talvez. Mas não, Que ele tinha ouvido a música, na mas altura, ele era ouvir a música na altura. Eu tinha as Mas televisões o e que tudo. deu destaque aos Delfins foi mesmo a Baía de Cascais. que foi depois já no Porque só no aí é que Libertação. nos pagaram o disco. Aí pagaram-vos o a disco. porta que estava Sim. fechada abriu-se outra vez a Valentim de Carvalho, com o Chico Vasconcelos. Mas A atenção, Baía de Cascais Eu foi atenção. um enorme sucesso. foi, Lembro-me mas Sim, atenção, com a Baía de Cascais tinha sido gravada por nós, com o Carlos Maria Trindade já a produzir, Sim. num gravador de 4 pistas, num Fostex, e gravámos 4 canções. Numa delas, a Baía de Cascais, numa versão não muito diferente da final. Hein? Era Não, a maquete estava, Mas aliás, estava a estrutura, teve uma mudança na letra tudo igual. pequena, lembra? Houve ali uma mudança na letra. E nós sim. fomos às editoras com a Baía de Cascais e ninguém quis, também temos de dizer Ninguém isto. quis. Só depois, já quando tu estava já misturado, é que eles gostaram, não é? Mas, não foi, teve mas que- há aqui uma coisa que temos que dizer a verdade. Houve uma pessoa que gostou muito das maquetes. Foi o Tosé Brito. Eu tinha dito, nós fomos à Poligram também. E na altura ele tinha acabado de assinar os Chutos, os Afonsinhos do Condado, os Radar Gaddafi. Tinha gasto o budget. E o que ele me disse, eu gosto muito disto, mas só no final do ano é que a gente pode voltar a falar. Isto estávamos em janeiro. Nós não queríamos, putos, E nós isto queríamos não ir se para a vai. estrada, queríamos lançar o disco. E eu disse, não, então não queríamos. Porque ele assinava-nos, só que um ano depois, só saiu um ano depois. Mas foi assim que começou. Foi também, só para acabar este capítulo, com a Libertação, nós temos o disco e vamos apresentá-lo no Coconuts em Cascais, só para convidados da indústria. E tal como o Vento Mudou, porque é que a gente fez a versão do Vento Mudou? Para já era um single que eu tinha encontrado na cave do meu padrinho, tinha muitos discos dos anos 60, e eu ouvia aquele disco e gostava. E não gostava, nem gostava muito do resto das canções do festival, na altura. Não, achava mas esse aquilo- era bem giro. Eu ouvia aquilo era meio soul, uma vozeirão. Eu gosto de uma voz E incrível. a Eduardo gente, Nascimento. o que é que acontecia? Quando nós íamos tocar para os bares, os bares só queriam que a gente tocasse covers. E música brasileira, que era o que estava lá na altura. Bem, nós recusávamos a tocar isso Sim, e que era queríamos a tocar altura da originais. MPP, não era? Da A música MPP popular dominava o brasileira. mercado. Que eles vieram todos E para o nós Coliseu. recusávamos a tocar e queríamos tocar os nossos temas, e então tivemos que fazer algumas versões. Pois. E então fizemos da canção de a Engate. contratarem. Logo nessa altura, fizemos do Vento Mudou, depois tocávamos Beatles, o Magical Mystery Tour e tal, sei lá. Fizemos uma versão do Heroes. O Heroes do Bowie, o Birds, o Rock and Roll Star, sei lá, uma série de coisas. E a versão da canção de Como era Engate, português. quando nós apresentamos o disco que estava gravado por nós, não tinha a canção de Engate. Atenção, a Libertação não tem a canção de Engate no início, a versão Não tem. que nós gravamos. Tocamos no Coconuts, corre muito bem, Encore, e a gente no Encore já não temos canções, tocamos a canção de Engate. Bem, nós vamos para o camarim,
entra a correr no camarim o David Ferreira e diz, epá, eu edito-vos o disco, mas tenho que gravar este tema também para o disco, tenho que tirar um, porque aquilo era vinil, só que haviam 8 dos nossos temas, tenho que tirar um e tenho que pôr lá este. E foi Fomos assim, gravar depois. nós tiramos A Sombra de uma Flor, não é? Que depois aparece no segundo Aparece álbum. no segundo disco, já estava E fomos gravada. gravar, já sem o Carlos Maria, com o Amândio Bastos e o Paulo Sim, Neves, sim. a produzir, porque o Carlos Maria tinha tido o que se chama agora um burnout, não é? Burnout. Já nesta altura, muito à Ele tinha frente. gravado seguido os Chutos, os Rádio Macau e Delfins, assim seguido. 3 discos a produzir. Heróis, e ele, ou não? Connosco foi o final. Ele como Acabou produtor connosco. Acabaram com ele. Nós acabámos com ele, Foi 5 exatamente. dias e 5 noites. A energia dele acabou connosco. Parece o coisa Mas também nós estávamos Era um regime de local. lockout, aquilo era muito violento. Olha, e quando é que nasce a RFM? É 80 e quê? 87. 87. 1 de janeiro de Então é no 87. ano É no ano da libertação. Porque nós tínhamos essa... Foi a libertação da Renascença. Foi um bocadinho. Basicamente. É incrível, porque depois eu acho que logo muito cedo, eu lembro que estamos a ver aqui este slide da Cruzadas de Delfins, Cruzadas está de de ser já 88, e está aqui uma ala magna. Estás a ver? Está aqui uma ala magna. Sim. Sim. Pois. Mas... Sim, a Ala Magna com. E vocês em 88 tocaram com o Simply Red também, não foi? Sim, isso Sim. é engasgado. Mas é aqui que eu acho que há uma relação. E Começa a para relação, mim é não é? mítico, e para mim e para o Paulinho Coelho, por exemplo, que estava lá, é mítico um concerto na FIL, numa semana da juventude. No Fórum salvo erro. Estudante. Fórum Fórum Estudante, Estudante. na FIL. Que nós apoiávamos todos os Que anos. apoiavam. E foi esse concerto que era transmitido pela rádio, na altura. Tinha existido na véspera um concerto de uma banda chamada Beijinhos e Parabéns, que era uma surpresa, que eram os Chutes e Pontapés, usaram o primeiro nome deles. E esse concerto foi brutal. Esse concerto foi assim incrível. O Paulinho estava maluco, estávamos todos. Foi mesmo. E foi assim a primeira vez que há assim, pronto, um contacto mais direto com a RFM, que depois passou a acompanhar e, Sim, e até já vamos ver, até acompanhar, até sponsorizar espetáculos. Sim. Há aqui um espetáculo em 93 que é quase o todos cartaz os diz concertos RFM fizeram. apresenta. Sim, Ele do ser sim. maior. Sim, Pois, foi é, na altura quase em que todos. começámos a fazer isso, 92, Foi 93. no Teatro foi quando Trindade, começámos a fazer a colocar esse selo, a RFM apresenta. E justamente os Delfins foi uma das bandas que nós no início estamos a falar, portanto já tínhamos para aí 6 anos, colocámos esse selo. Portanto, mas a relação vem de antes, vem justamente do Fórum Estudante. Fórum Estudante, exatamente. A minha memória, não tenho Antes as notas 90, de atrás, e olha, isto mas é é- para aí de 88. Isto eu disse-te que era. Isto é do Fórum Estudante. Isto é o Paulo Rocha. É o Paulo Rocha. É o Paulo Rocha a entregar. Isto é 88. Expo Musical. Era uma feira chamada Expo Musical e também foi na FIL. Isto é o Paulo Rocha a entrevistar-te. Eu Sim, acho que é isto não é- 90, não é- é início dos anos 90, ou 91 Isto ou é- 90. Está de ser 89. Não, foi eu 90, que tirei, portanto é. tem que ser 90. Eu estava a ver, porque 90. eu estava a ver por causa daquela camisa. Estava a lembrar. Fui eu que tirei. Lembras da camisa? Fui eu que tirei a fotografia. Mas há de ser um 90 bem no início. Sim, eu que tirei pronto, eu a ainda usava fotografia mesmo. Isto é uma camisa de e- 89, digamos, que ainda é usada em 90. Fui eu que tirei Eu a lembro que fotografia, foi- por isso eu sei que eu só entrei no Foi 90. uma estilista que, está tudo ligado, que foi uma miúda, que era uma nova estilista, que nos fez umas roupas para usarmos na primeira parte do Simply Red. Quero estar pois foi. aqui. O Simples eu tenho aqui. Olha, Quando é aí que foi? está. Foi em 10 de novembro de 88. 88. E, portanto, então, olha, a camisa já é de 88. E foi ela O outro lado existe na altura. O bilhete era carote. Um conto 800, 1800 escudos. Pois. Carote, isso está 9. 9 euros. 9 euros. 9 euros. 9 euros. Custava esse bilhete. Se comprasses, mas era muito mais caro se comprasses, já era 10 euros, não é? Se comprasses Sim. no próprio dia era 10 euros. Exato. Mas pronto, mas foi assim a primeira parte importante que fizemos. E correu muitíssimo bem. Eu Tirando estava a lá. última música que nos cortaram antes de Pois foi, acabarmos a música. porque vocês depois ficaram Foi a chateados com bandeira. eles. Cedemos a meia hora, o quê? Um minuto? Era um minuto? Faltava um minuto para acabar a música. Temos pena. E lá Não, o stage não, manager Não, desligou o backline todo, mas o Miguel ainda conseguiu dizer umas palavrinhas, não foi, Miguel? Foi que, aliás, o próprio jornalista Luís Maio escreveu na crítica que fez ao concerto, escreveu as minhas últimas palavras, que estávamos a acabar a bandeira, e eu percebi que o nosso manager estava quase à bulha com o stage manager de Simply Red, e quando ele faz assim, que é o conceito corta, eu digo, boa noite Cascais, não nos deixam tocar mais. E nesse preciso momento, pumba, cortam o som e acaba a primeira parte. Mas ainda consegui dizer Mas isso. tiveram direito a aparecer no bilhete e tudo. Para a primeira parte Sim, nem, para a nem primeira sempre parte, aparece, é incrível. não é? Acho que não era a RFM que era parceira, acho que era outra rádio que era parceira. Sim, que eu lembro. 88, isto era foi muito no turnê, não é? início, era capaz de não ser. Eu lembro que tinha lá dois coisas, dois fecheiros, e o que dizia a rádio comercial não trouxe. Trouxe este. Eu não sei se seria por acaso, porque às vezes não tinham apoio nenhum. Mas isto, também. pronto, aqui já foi outra coisa. Este é a RFM. Este já foi a RFM, foi a primeira vez que eu E aquele concerto, por ter corrido tão bem,
acho que foi muito importante para sermos convidados para fazer isto. Pois, como fizeram a primeira parte de uma Foi banda pouco- estrangeira foi pouco depois. tempo depois. Mas este foi em 90. Normal, nessa Foi altura, 90. quando fizemos o Simply Red, nessa altura, as bandas portuguesas que abriam para grandes artistas estrangeiros eram sempre assobiadas. E nem tinha o direito a fazer soundcheck, não é? E claro que não, mas para além disso, as pessoas sim, que as eram pessoas queriam assobiadas. foram embora. Eu lembro de ver o Corpo Diplomático. Sim, vão-se embora que a gente quer ouvir os Rádio outros. Era Macau. sempre. Só vi uma banda até que os isso não chutes, acontecia. até os Sim, chutes. mas ouvi uma banda que não acontecia isso. Eu vi várias vezes Quem? para primeiras partes do Zulgaev, em Cascais. Ah, O Zulgaev isso, tinha talvez. o Jorge morreu, depois o cavalo escorria, o modelo fotográfico, eles sim. tocavam aquilo, a secção rítmica deles era Era tudo seguido. fantástica, tudo a abrir. Pá, e era a única banda portuguesa. Talvez, nessa altura. O pessoal não assobiava, que do resto, lembras-te era de Corpo Diplomático, Foi numa parte horrível. Tubes. Também depende de quem era a segunda Foi na parte. primeira se calhar. parte dos Tubes. Depois dizia o Paulo primeiros Pedro concertos que eu vi Gonçalves, lá no pavilhão. os Corpo Diplomático, depois dariam asas aos heróis do mar, não é? Lembro do Paulo Pedro Gonçalves vir ao microfone. Agora vêm os estrangeiros, é que são muito bons, tipo assim, a gozar. E o próprio Ramalho, eu vou dizer isto, o próprio Manuel Ramalho, que depois foi baterista dos Delfins da década de 90, saiu da bateria, estava com, lembro-me, com umas calças de fato de treino vermelhas, daquelas Adidas com risca branca, de anos 70, talvez. E então veio cá, vira-se para o público e, pumba, desce as calças e mostra o rabo a 10 mil pessoas. Tudo a assobiar. Tudo a assobiar ainda mais, não Aí é que as pessoas quiseram bem ver a segunda Não parte. aconteceu na Tina Turner. Não, não. Lá não me lembro de... Aí não, Tina aí Turner não. Não Tina guardo Turner memória de com- vocês terem sido assobiados na Tina Turner. Não. Mas a Pelo Tina contrário, Turner- não. E mesmo no Simply Red, era o que eu estava a dizer, mesmo no Simply Red. Sim. Se estávamos a jogar em casa. Começámos a também. jogar, Estava em também estávamos a Cascais, jogar em casa, pavilhão de mas Cascais. foi numa altura que nós estávamos à espera também de ser assobiados, não é? Porque eu ia ver os concertos todos lá, de sabes Cascais, porquê? morava Era ao havia lado. muito Ainda há aqui poucos. umas fotos. Havia muito Exato. poucos concertos em Portugal e cada vez que vinha um grupo era assim uma Exatamente. coisa Era uma espetacular. coisa E agora estão ali espetacular. uns portugueses a Sim, encher isto. agora a música, Queremos ver os- agora Queremos muito, ver muito os- concerto, muito artista internacional que vem a Portugal. Sim, agora é normal. Então o Agora verão já é é normal. uma mareta de E mesmo a festivais Tina e Turner concertos. já é noutra fase, não é? E a Tina Turner veio numa altura, mas ela veio numa altura, a Tina Turner, em que os concertos de estádio eram os concertos de estádio. Havia Foi nesse as ano? mãos, Foi o primeiro, os dedos de foi uma o mão. primeiro. Não, o primeiro foi Não, Stones, o Ah, segundo mas- Bowie e terceiro Tina Turner. Depois foi o Foi primeiro assim. ano que eu- Sim, E foi. o que é que tinha acontecido? A Sétima Legião ia fazer a primeira parte de David Bowie. Mas foi cancelado, lembras? Não havia condições, eles não acharam que tinham condições e cancelaram. E aqui houve realmente um trabalho que foi feito até muito pelo irmão do Fernando, pelo Tó Cunha, que era manager, que foi conseguir chegar à fala com a equipa técnica da Tina Turner, que não era fácil, porque Pois a equipa deles não era uma equipa como as nossas. Bem. Eles tinham, por exemplo, o pessoal que fazia som era de uma empresa francesa, os das luzes era de uma empresa espanhola. Mas se calhar Aquilo era foi tudo- através da Ritmos e Blues também, que foi o primeiro Foi a concerto RB, deles, foi. do Nuno Brancamp e da E então, do álbum. quem é que acho que estava alojado no Estoril Sol, no Hotel Estoril Sol, o road manager, salvo erro, da Tina Turner, e o Tó foi lá, foi oferecer uma garrafa de vinho do Porto. E não terá sido através Maçã de da charme. porque o Rui Ferreira era Ferreira, é amigo, possível. era amigo do Sim, marido da também. Tina Turner. É capaz. Também é possível. O Erin. Ele conseguiu saber que ele estava lá e falar muito Era, simpaticamente. o marido da Tina mas eu Turner acho que foi era, para além trabalhava disso. na Mas EMI. Esse foi para além, mas isso- mas esse contacto proporcionou o quê? O que é que aconteceu por causa desse contacto? Pior é que ainda há mais. Era mais. Ah, ok. Que depois o meu irmão veio falar connosco. Vocês concordam em que o vosso cachê seja usado para subornar, entre aspas, a equipe técnica da Tina Turner? E nós, claro. Então o nosso cachê foi para pagar a todos os técnicos para nos deixarem, os nossos técnicos fazer som e fazer luzes. Estarem lá sem ao lado estar- deles, sem não é? estarem lá babysitter, não é? É. Mais ou menos. Deixarem-nos trabalhar sem limitar o PA. Aquilo que eles faziam sempre. Limitavam o PA meio da potência para as bandas de Sim. primeira parte. Não é? E E, isso pronto, foi- e foi por isso que correu tudo bem. E se vimos aqui a Pepsi, não é? Que era aquela, passa a publicidade, Para além mas era a daquela marca história que que- patrocinava o concerto. Dos Há camarins. uma coisa importante, nos camarins Exato. só havia Pepsi, Cola e águas. É, pá. Para toda a equipa Mais nada? técnica, mais nada. A não ser Exato. na aldeia gaulesa, que era o, que era o camarim Que dos era a aldeia da Delfins, Gauliza. onde o Nuno Brancamp tinha-nos deixado ter uma arca horizontal cheia de cerveja Sagres. O que é que aconteceu? De vez em quando lá vinha, come in, man. Lá vinham os ingleses, ou inglês ou técnico, ficava, bebíamos uma cerveja com ele, o gajo estava em Sagres, e falávamos que éramos nós e tal. Eu acho que isso quebrou muito o gelo, a sério, quebrou muito o ajudou. gelo. Nós tínhamos os tipos a Até curtir porque o as nosso cervejas espetáculo na mesa de estavam palco, estavam geladinhas, Que eles não- o tipo eles das nem luzes a tinham curtir a autorização fazer, para e pá, e beber, foi não incrível, podiam. eu acho que isso foi muito Mas importante. nesta altura, vocês quando subiram ao palco já tinham, para além de Libertação que falámos há bocado, já tinham mais discos, tinham o outro lado. Existe. Existe, Tinha saído do outro lado, existe há pouco tempo. que tem. E foi o primeiro concerto que nós
E estava a ser buscar- desalinhados. Não Sim, sei. estava quase quase assim, alinhados, ficámos nas selvagens. mas aqui as Eu músicas acho que já do tinha outro saído, lado. Fernando, já tinha tinha saído. saído desalinhados. Ou tinha sido há muito Isto é em pouco tempo. setembro, não, isto é fim de setembro. Eu sei porque nós acabámos a cantar o Nasce Selvagem Sim. e as pessoas cantaram todas o Nasce É Selvagem. isso mesmo. Mas, Já tinha aliás, é de saído. 90, Já sim. tinha saído. Tinha É isso saído mesmo, já, tinha, já. porque o outro lado é para aí de 88, 88, sim. 88 e o até de E portanto 90, vocês chegam, 90. chegam aqui ao estado de Alvalade, na primeira parte, a Tina Turner, já com uma coleção de canções que as pessoas conheciam e gostavam. Mas como o Miguel estava a dizer, eu até estava na dúvida. Tinha saído há muito pouco tempo. Sim, mas já tinham Há coisas meses, para trás. sim. Mas já tinham meses, coisas já. para trás, não é? Mas, Sim, a bandeira, A bandeira, estava muito bem ouvido. sim. O próprio Lugar ao Já Sol, vi, não é? já O Lugar ao vi. Sol tinha sido um êxito. Sim, tinha sido Lugar ao um Sol êxito. Especialmente na versão maxi de O Lugar 89. ao Sol foi dos primeiros Desalinhados. grandes sucessos Foi. também. Foi Desalinhados que nos deu o primeiro galardão. Nenhum dos outros álbuns chegou a disco prata. Eu estou a falar no outro lado porque lembro-me na altura, Só os Desalinhados é que tocou chegou a bastante disco na RFM. Sim. A música desse disco, esse... Tem o inverno, não é? Aquele inverno. Esse Aquele disco inverno, tem a Lugar ao Sol, as a melhores bandeira, críticas não é? sempre dos discos de Delfins. Tem- É do outro lado existe. Sim. E portanto, quando chegam aqui já vão com uma bagagem Sim. grande, hein? Já não Repare, é? e a bagagem de concertos, porque nós tocávamos muito e a banda estava muito sólida ao vivo. Chegamos a 90, acho que estão no topo. Sim, A mas parte também, rítmica, para o além Fadigas e o disso, Jorge estavam mesmo para no além, topo de para além carreira. disso, foi o concerto em que nós estreámos as irmãs Fidalgo, a Dória e a Sandra. Tínhamos aí buscar ao circuito de bares. Elas cantavam com os Blá Blá Magazine. E fomos lá buscá-las uns dias antes, vieram ensaiar e foram logo lançados às feras no Estado de Alvalade, no primeiro concerto connosco da vida e delas. a RFM apoiava quase A RFM tudo o que apoiava. vocês faziam, porque Sim, isto sim. é de 90. Eu lembro-me que entre 90 e 91, quando eu entrei para cá, nós fazíamos muita coisa com os lembro, Delfins. sim, sim. Inclusive é a história daquele passeio de Geração Sim, sim, 90, não é? de todo o terreno. Geração Sim, já são 90 com o Paulinho Coelho. Mas é engraçado porque o Carlos Lopes, na realidade, nós fizemos o grande espetáculo em Lisboa para o final da turnê dos Alinhados, depois no Carlos Lopes em 91. Sim. Mas isto é, Sim, sim. pois, isto é 91, 29 de julho. 91. O Carlos Lopes Pelo ser era... meio- ah. O Carlos Não, Lopes, não, na foi ausência, antes. na ausência de salas Foi com de os salas de Diva na espetáculo primeira em Lisboa. Diva na primeira parte e uma série de convidados também depois lá. E tinha um som péssimo. o Há uma Carlos coisa gira aqui nesta, estou a lembrar esta notícia, que Mal diz isso. formados em 82. Isto é um daqueles erros que existe por culpa nossa na biografia, porque a nossa biografia que lançámos primeiro fala como é que o Fernando começou a tocar com o meu irmão e com o Silvestre em 82 e depois eu vou lá ter em 83 e tal. Mas na realidade isso não era Delfins, não é? Os Delfins, Mas, era um grupo de miúdos que tocavam, Mas faziam vocês umas tinham uma canções. biografia escrita à máquina, que eu lembro-me, Sim, que eu sim, trabalhava sim, na sim. EMI, era o único grupo que tinha biografia, com os pormenores todos, que eu todos, acho que não sei se organizada, não- bem tem qualquer coisa a ver com o Miguel, tenho a impressão. Tinha os pormenorzinhos todos e era o todos. único que era fácil de E saber então os a dados. biografia porque tinha- começava nessa e começava altura. assim com Que eram os mesmos músicos. Foram os, Pois. Mas os vocês tinham tudo Miguel. apontado, Então, os mas concertos nós todos, tudo. na realidade só tivemos o nome Delfins Em 84. quando fomos já em Gravar. estúdio gravar o Letras e o Vento Mudou. Foi numa sessão de estúdio em Passo de Arcos, no intervalo de uma sessão de estúdio. Foi o meu irmão que sugeriu esse nome. E nós tínhamos uma lista enorme de nomes, não gostávamos do anterior, que era a Fanfarra. Fanfarra. Não gostávamos. Ainda bem. E depois pensámos em Cavalos Marinhos. E o meu irmão lembrou-se de Delfins. Cavalos Porque Marinhos? Cavalos Marinhos já havia uma banda inglesa que era os Sea Horses e depois acabámos por pôr de lado essa ideia. E quando o Tó sugeriu Delfins, pronto. Ficaram os Delfins. Houve ali um Fanfarra momento- hoje estavam a cantar momento o Lolé faz- Lolé. Fez-se luz. Olha, É? não por acaso o repertório da Fanfarra, eu já tenho dito isto, o repertório da Fanfarra lembra-me muito o que fizeram os Diabo na Cruz muito tempo depois. Porque Sim, o repertório da Fanfarra era diferente, música, era muito diferente. ritmos portugueses misturados com rock, guitarras com distorção e canções meio à Clash, meio à Big Country, que era uma das nossas inspirações. E portanto é engraçado. O que é que acontece é que uma das vezes que o Pedro Aires vai lá ao ensaio, o Pedro Aires era colega do Colégio Militar do António Cunha, onde o Fernando também andou, e portanto havia essa relação, e nós éramos fãs dos Heróis do Mar, nós íamos ver Claro. concertos enquanto fãs. Aliás, dos Heróis desde do os Mar. faíscas. Desde os Eu saí faíscas. ver os faíscas. O Pedro Era vai puto. lá, ouve-nos tocar o repertório Fanfarra, e a gente no fim toca a versão do Vento Mudou, tínhamos feito, e um tema que era o Devoção, Exatamente. que era uma cena mais soul, pop soul, Pop. assim, pop soul, né? Aquela onda E ele anos gostou 80. E ele diz-nos, epá, estes últimos temas é que é a vossa cara. Pá, vocês estão aqui de Cascais, pá, em vez de estarem a fazer uma cena pesada e tal, o que é que não tentam? Pá, e nós na verdade já tínhamos começado a Corrida ao Fazer, Ouro. já. Tem lá uma lista de temas antigos que Uma nunca foram data- editados, uma data de engraçados. músicas, já muito, mais pop. muito Culture Club, não era? Era muito Karma Chameleon no Corrida ao Ouro, Sim. era assim essa onda. E nós estávamos a fazer, nós já estávamos aí para esse território. Quando o Pedro nos diz aquilo, epá, Pronto, a por partir aí. ele daí. disse, epá, trabalhem que eu volto aqui a 6 meses. O Pedro é muito à E frente. o Pedro volta e leva-nos para estúdio, putos, para gravar, ainda sem nome, sem ser Delfins, para os estúdios de Valentino Carvalho.
Foi assim. Foi Mas sim, mas isto aqui... Mas olha, Não, mas em produtor. 90 eu não sei o que é que tens aí assim, mas temos as histórias dos passeios mas- com a RFM. Eu tenho aqui, não tenho, deve estar. Não sei. Tenho. Que nós fazíamos muitas Mas aqui coisas está, convosco. Isto foi aqui o está o lançamento de RFM Ser apresenta, Maior. cá está o RFM Era apresenta. para dizer que depois houve uma série, este já foi mais tarde, foi em 93, Sim, no isto já é Teatro bastante mais Trindade. tarde. Mas há aí essa esta história, história não é? aqui está ali. Essa história de todo o terreno, e está Estava aqui ali. uma... E está aqui Isto é o estas fotos. resultado. É. O Miguel foi nosso convidado. António, tu é que saberás melhor. Olha disso. ali, Sim. olha. Eu estou Lá ali, está, eu estou lá ali, está. A dar apoio moral, cabelo, não é? com o cabelo está escuro ali do lado direito, ali a olhar para os senhores a fazerem. Depois tens de explicar a cor do aquele cabelo ali. na altura, Só porque as aquele pessoas ali. não sabem Ah, muito ok, bem. já. É. Mas já viste, está um gajo com um cajado aqui, não é? Tá. Mas o António, tu Então, mas foste- isto é o que aconteceu, sim, isto, nós, Claro. nós tínhamos uma ligação com o Clube Todo o Terreno muito grande e fazíamos uma série de passeios. Na altura, sem preocupações ambientais, os jipes podiam andar por aí, né? Andavam por todo lado. Inclusivamente nesta coisa, isto é a 4ª ronda dos castelos que havia todos os anos na Figueira da Foz. Terminava sempre com um grande passeio de jipes na praia da Figueira da Foz ao som da cavalgada das Valquírias. Sim, eu lembro, foi uma loucura. Era a abrir os Era abrir, os jipes todos lado a lado, ali tudo a abrir, pela pela praia da Figueira das Foz. E neste ano nós convidámos várias pessoas, o Miguel foi um dos nossos convidados, para ir ao passeio, porque este encontro tinha sempre uns passeios pelas Eu nem serras. tinha carta na altura. Pois não foste Pois, por isso é que não ias a Portanto, guiar. estás ilibado Nem tu nem o do Paulino. acidente que Aliás, aconteceu. ali tens outra história também, onde contou quem é que ia, que o Paulino ia para a música, por exemplo, não ia guiar porque não guiava, não é? E tu também não, e portanto quem foi a conduzir foi a Matilde. Que Eu ia no trabalhava lugar. cá connosco. Exato, salvo- e de salvo repente seja no morto. nós estávamos lá e começámos a ouvir um rumor que o jipe do Miguel Ângelo tinha capotado. É O verdade. jipe do, e tudo aflito, quer dizer, o jipe do Miguel Ângelo capotou, era um convidado nosso, que o jipe tinha capotado. E agora eram o os que é que jipes se da passa? geração 90, porque cada jipe era um programa de rádio da RFM. Era, porque eram 4 jipes, só que um, que era o Pedro Tejada, que tinha carta de condução. porque Pedro os outros, Tejada, exato. o Pedro Mourinho não tinha carta de condução porque era muito novo. O Paulino Coelho não tinha Pedro carta. Mourinho, que agora é meu colega de ginásio. Pá. Ah, é? Há tantos anos. Pá. Isto é que vocês estão os dois filhos. E depois, pronto, e depois felizmente não aconteceu nada. Esta imagem é uma imagem que mostra as pessoas todas, os populares, imagino. Pô, aquilo foi uma Mas loucura, porque eu a lembro. dúvida sempre, Miguel, é como é que o jipe capotou. Que isto era Aquilo um passeio, isto não era um uma passeio, prova. nós não íamos a abrir e tínhamos acabado de almoçar na feijoada, lá no pronto, restaurante e todos- subir E a na altura sério. ainda não que é que havia. deram? Não, eu acho que aquilo foi Controle. daquelas coisas, não houve bem culpa. Eu lembro-me, estávamos aí devagarinho e havia uma ribanceirazita um bocadinho profunda do lado direito e eu acho que o pneu do lado direito, a frente, pisou a ribanceira. Pá, e como pisou o MM, aquilo era um MM, felizmente com cintos na parte de trás, estávamos todos com os cintos, e aquilo sobe ali a ladeira e capota. E nós ficamos todos pendurados, ninguém se magoou no cinto, mas no lado da condutora, que era a Matilde, o teto baixou e o volante ficou quadrado em cima. Só Bem. para terem uma ideia. Ela teve que ficar assim, lá encaixada. E virou, pá, e aquilo é assim, uma fração de segundo, Claro. não é? E nós, está tudo bem, estamos tudo bem. Todos de pernas O Jeep para o ar. parado. Agora, nós saímos pelo Jeep, pá, o Jeep vinha atrás de nós, estavam brancos, porque viram o filme de outra maneira. Viram o nosso Jeep a subir a ladeira, a capotar e a deslizar na estrada até um precipício de 1000 metros. Bem. Não é? E a parar aqui. Portanto, o pânico foi do Jeep que vinha atrás e nós lá dentro nem nos Pois, apercebemos eles é que disto. contavam Mas a história. foi daquelas situações, olha. Pois eu disse, fui eu que escrevi isto. Vêm os castelos de várias perspectivas, porque nós tínhamos uma página na. Acho que só no sobrou um Blitz. Jeep dos 4 para E essa então eu corrida contava a na história. praia. Acontece que nós, o MM, que era uma marca portuguesa de automóveis, tinha estes todo por 4x4, Todo terreno, 4x4, todo terreno, exato. emprestava-nos sempre carros para levar estes passeios. E é um facto que os carros nunca vinham em condições. Não vou dizer, quer dizer, não vinham em Eu condições. conheço bem esses carros porque eram também os jipes da tropa. Os MM. E os carros eram jipes da tropa, eram carros resistentes, não é? Portanto, nunca vinham em condições. Mas em termos de estabilidade, não. Mas este foi o pior de todos. Este, o do Miguel, foi claramente o pior de todos. Nunca nenhum chegou em tão mau estado. Mas esses foram dias engraçados, também havia noitadas e tudo para a discoteca até às tantas e via de ressaca para a partida do raid, que era um raid, não era? Mas lembro que houve uma história engraçada que foi, houve um dia que choveu muito e nós partíamos cedinho, às 9 da manhã, o que era, e chegámos a um canavial e estava tudo alagado e teve que fazer um desvio. Então aquilo estávamos todos indo em comboio, que era o início do raid, e todos fizemos o desvio. Passado meia hora, alguém no carro que diz, nós não, era o segundo dia de rally, o segundo ou terceiro dia do raid. Não passámos aqui ontem? Eu disse, acho que sim. Pô, isto é familiar. Passado mais 5 minutos, espera lá.
Nós não passámos aqui há meia hora atrás. Pá, imaginem, estava toda a gente num círculo gigante, por causa do desvio, tinha-se virado num sítio ao contrário e estávamos todos a fazer isto. No raio dos 4 Davam castelos, as não voltas. chegávamos a lado nenhum. Esses passeios Andar assim. eram muito engraçados e proporcionavam-nos a nós da RFM a possibilidade de descobrir o país de norte a sul nestes passeios. E não havia GPS. E não havia GPS. telemóveis. Não havia GPS. Nem telemóveis. Sim, mas a história aqui de Delfins com a RFM continuou, não é? Neste espetáculo já havia a RFM apresenta, este especialmente em 93, Sim, em dezembro de 93. Temos ali a primeira versão do logotipo da RFM, se puderes. É aquele ali. Aquele ali. Isto era o Ser Sim, Maior sim, já, sim. não Ok. Exatamente. Era verde. Era verde e com as letras. As letras Portanto, que o são ver está, vê-se que está um bocadinho apagado pelo Sim, tempo, mas- porque já é um sim. recorte de jornal que ainda existe. Isto foi o ano do Portugal ao vivo também, não foi? Foi, Foi foi. que nós Sim. apoiámos. Foi. E houve Resistência e Delfins no Teatro da Trindade em dezembro de 93. Foi. Isso. Nós fizemos muitos. Vocês fizeram muita coisa no teatro. Olha aqui esta Ei, foto. ei. Ah, Nós quando éramos pequeninos. isto aqui já é mais, aqui há de ser 90. 90 está ali, tenho ali escrito. está escrito. 98. 98, pois, já éramos aqui um saltito. Foi uma entrevista no mas estúdio no lá de estúdio cima. da RFM, sim. No estúdio, Não sei já a ainda no propósito. estúdio do Chiado. Pois. sim. Logotipo ainda versão, isto 98, estou dezembro. a achar sim, porque nós mudámos depois o logotipo para Pois. não, 98, aquele microfone estava atrasado, porque o logotipo entretanto tinha evoluído. Sim, alguns em 94 o logotipo não era aquele. Mas é claramente os estúdios do Chiado, com aquela parede daquela cor. Não, e aquele toda é aquele estúdio perfurada. pequenino lá em cima. O que Que era, um que era estúdio- atrás do PBX. era uma entrevista gravada. Atrás do PBX. Não, no terceiro, segundo andar. Segundo No andar, terceiro nós já andar, ao pé tínhamos era um estúdio pequenino do RDS. Já sei. Onde nós gravámos. Ainda te lembras disso? Isso era- Lembro-me, por acaso, lembro por causa Isso da era- fotografia, estás a ver? Por isso é que eu tiro fotografias, senão não me lembro das coisas. Isto é um salto, este agora é É um salto salto temporal. grande, não é? Um salto temporal. É um salto Sem que dúvida. é algo que Para eu trouxe aqui, 2008. olha, eu trouxe aqui o CD. Este CD tem a particularidade, olha, de ter aqui dentro no design um microfone parecido com este, não é? Pois é. Microfones de fita antigos, não é? Mas esta é uma história, acho que é importante falar nela, porque acho que é única, acho que mais ninguém fez isto, não é? Não, essa história Queres explicar foi... um bocadinho, António? Podemos contar a história, não é? Esse foi um desafio. Eu já não me lembro. A ideia surgiu de uma conversa nossa, pá, aí de vos lançar um desafio de passar uma semana na RFM, no auditório da RFM, Workshop. fazer um workshop. Não era bem um workshop porque eram os delfins com os delfins, eram eles. Não, mas nós chamávamos Lá. aquilo workshop, por acaso. Chamávamos, era workshop, já não me lembro. Sei que o que aconteceu foi que vocês foram para lá e tiveram uma semana a escrever canções, a criar A gravar. canções, a gravar. E no final dessa semana resultou nesse CD, Este CD. que depois foi distribuído em larga escala. Saíram larga quantos, escala. Não, e durante quantos o- exemplares? 170 mil. 170 Na mil. revista de sábado do E Correio as da Manhã. pessoas podiam assistir à gravação. No fim do dia, as pessoas podiam ir e ver sim. o que é que vocês Sim, nós- tinham nós gravado. fizemos- Ao fim do dia havia um Fazíamos- direto em que nós Pois mostrávamos era, tipo pois o trabalho do E dia. podia não é? ter público, quem quisesse muito podia giro. aparecer lá para Aliás, ver. foi muito E nós giro. contávamos em antena o que é que vocês tinham feito. Eu lembro que tu contaste a história do Estou a assinar à janela. Tu contaste que tinhas feito a sim, música. um dos temas é o tema, porque é o estavas Estou a à assinar à janela, tinhas janela. visto uma amiga tua e começaste a assinar à janela. Foi muito engraçado. Não, uma amiga, era a Nicole Leitner, que tinha cantado com os Delfins. Pois. Cantou em 88, 89 e depois voltou a cantar. Ele contava como é que em tinham 2000, surgido as não é? músicas, era muito giro. E esta foi, eu estava em casa do Rui Fadigas, que era na mesma rua da casa da Nicole, em Cascais, e olhei da varanda do Fadigas, via-se a cozinha da Nicole, e comecei a dizer adeus, mas ela não olhava e não viu. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, estou a assinar da janela. E ela não viu. E ela só viu à noite. E então o que é que ela imaginou? Que eu estava maluquinho, porque ela só conhece a minha casa e sabe que a minha varanda, a janela dá para o mar. E então ela viu basicamente a imagem dele na janela a dizer adeus ao mar. E ligou-me, estás bem? O que é que se passa? Optaram a passar um navio, se calhar. E eu depois peguei, achei a ideia gira e fiz a letra. Pá, isto foi uns dias antes disto. Isto foi em ainda por cima. 2006, Foi, 2008, 2008. 2008. Foi, E eu fiz a letra tipo para aqui, isto foi tipo uns dias antes. E disse, pá, vou E aproveitar esta contaste letra para essa escrever história esta porque é a canção. música que aparece aí no É, CD. estou a assinar da janela, estou a dizer adeus ao mar. Ao É mar, assim que pois, começa a estás a letra. ver? Não Tem é a ver nada com igual. para aquilo, Passei sim, para a para aquilo letra. que eu- Achaste que a ideia dela era melhor que a tua, portanto. E ela era muito melhor, era mais poética. E vocês estiveram Fica a assinado para a gravar, cozinha. vocês estiveram a gravar tipo durante a semana toda. Sim. E depois no fim, na sexta-feira, se não me engano, fizemos um concerto com as músicas que tinham Sim. E Tinham fizemos gravado. essa sala com os galardões ali e que vocês transmitimos tinham em no direto o auditório. concerto. Sim.
Transmitimos em direto o concerto. Foi o depois único. foi E editado como estava, sim, como estava a dizer o Fernando, Está foi. aqui, olha, estão a São os São ensaios. os São os ensaios. ensaios, ainda sem ninguém. Com o lá. Rui Coxinha ali. Nós usávamos muito o auditório para fazer coisas muito diferentes, muitas coisas diferentes, mas esta coisa que fizemos com vocês foi absolutamente única. Não fizemos com mais ninguém. E para nós foi um desafio, pá. Foi um desafio. Um gajo ter que fazer canções, tipo. Até nós Diariamente. falávamos disso no Sim. outro dia, é quase como um dia um writing camp. Que hoje se usa muito na pop, Pois, de haver um pois grupo é. de compositores que escreve, encontram-se num estúdio, estão lá uma semana, em várias salas, a fazer coisas, depois no fim da semana têm ali o resultado que são as canções. Mas este auditório Isto era foi muito, foi um era bocadinho, muito né? cozy, não era? Era, E eu era. lembro-me que nós tivemos lá o Bryan Adams, que nós quisemos que ele fosse cantar, e eles não era muito complicado e não sei o quê, e ele foi lá dar uma entrevista. E tivemos. E fez uma entrevista em direto. E depois, no fim da entrevista, assim: mas porquê é que eu não vim cantar aqui? Isto é muito giro. Pois é. E o Mark Knopfler quis voltar. Tocou lá uma vez, estava Sim. cheio de nervos, como eu nunca vi, que é incrível tu teres o Mark Knopfler numa Nervoso. sala para 50 pessoas. Sabes que às Sabes, vezes é Super pior. mas é nervoso. pior. Porque as pessoas estão em Não, cima, mas ele não é? estava mal muito disposto e depois no próximas. fim ficou outra pessoa. E depois quis voltar, no outro ano, quando lançou outro disco, quis voltar para Este lá dar um auditório concerto. tem histórias muito engraçadas. Olha, a participação de um técnico Do Rui vosso, Coxinho. do Rui Coxinho, Sim, que do tocava Rui Coxinho. harmónica Tocava harmónica. Uma figura. num dos temas. Nós íamos sempre ouvir o resultado, está ali também a vossa equipa técnica, o Rui está lá ao Está lá ao fundo, fundo. e íamos ouvir o resultado do dia, gravado em multipistas, digital, já na altura. Era tudo com E o vosso depois- sistema da E RFM. depois aqui está já uma foto do próprio espetáculo na sexta-feira, Pois. que foi realmente quando, Em direto, quando né, fizemos Rafael? em direto e onde tocámos os temas novos Mais- e gravámos algumas versões, por exemplo, uma versão de piano e voz da canção de Engate, Sim. o Aquele Inverno, também em auditório, sempre foi uma das músicas favoritas aqui da RFM, e Aliás, depois o foi a Para Lá do música- Universo. Foi a música votada. Aliás, isto aqui foi o início depois da vossa digressão, se não me engano. Despedida de 2009. Despedida, Sim. que depois Foi a combinou música com o mais- concerto no Coliseus. Coliseu. E no Coliseus. concerto do Coliseu, em que vocês tinham as 25 canções e que nós pusemos a votação, quais é que haviam de ser as canções, e a canção que foi mais votada foi Aquele Inverno. E vocês Yeah, depois no incrível. concerto disseram, e esse concerto ao vivo foi espetacular, foi espetacular. uma loucura. Que é de Olha resto aqui continua. só já agora, só para ver aqui, Acho que foi aqui no vê-se bem, auditório. aqui vê-se bem a equipa, essa não é? despedida. Não, está ali, Delfins grava um disco no auditório da Da RFM. RFM. Ali está o Rui Coxinha, a Teresa Lage, o Rui Fernandes, E com os Delfins com os E a Delfins banda? todos. Todos E a banda? jovens. Exato, todos jovens. É, aqui também Olha está uma ali, coisa olha tu. engraçada. Estás ali, António? O João estou Chaves, ali, lá o estou. filho do João Chaves, que é o filho do super João fã Chaves, dos exatamente. Delfins. É, porque havia depois, tu estavas lá ali naquele cantinho a fazer as perguntas para o direto, não é? Pois, Para- isto era em entre as direto. canções, e nós falávamos. Se era bem disposta. Lá está o coice, Delfim grava um disco. Gravaste um... Vocês ofereceram-nos depois o Sim, há A recordação uma da- recordação. e aqui está. Também aqui mais o pessoal da A Susana rádio. É a Palma, Susana, João a João, Fradique, a sim, João com Fradique, que era vocês. da imagem, que ela é que fez o póster. Mas foi um bocadinho depois. Exatamente isto. E ali está workshops, terça, Era quarta workshops. e quinta-feira Terça, às quarta e 19 quinta horas. às 19, pois. Nós Era começámos porque na as pessoas no segunda. final do dia assistiam um bocadinho. Assistiam Era. à gravação. Vocês estavam lá durante o dia, depois as pessoas iam ver o resultado daquele dia. E então dava, apareciam lá quem é pessoas. que fazia a emissão ao fim da tarde? Era o Júlio, acho eu. Era o Júlio. Júlio. Era o E Júlio, fazia- exatamente. Ai, pois eu lembro dessa história do acenar à janela, que o Júlio ficou fascinado com a tua história. E nós contávamos em direto o que é que tinha acontecido esse dia. Mas pronto, olha, isto aqui já Depois foi já é no Coliseu, o como tu concerto do falavas. Coliseu, No concerto que nós de despedida, transmitimos e que foi muito Foi giro. transmitido também em direto. Porque as pessoas tinham-se esquecido nessa altura da quantidade de sucessos que os Delfins tinham. E quando vocês fazem aquele concerto no Coliseu, que é este, É? Sim, que é este. parece que de repente foi assim uma espécie de um throwback. É. As pessoas foi regresso ao passado e foram para lá e começaram Nós estávamos a transmitir o concerto e era giríssimo na altura, não havia ainda, sei lá, redes sociais, mas havia SMS. E nós recebíamos os SMS das pessoas a dizer: "Ei, eu não consigo sair daqui, estas músicas são todas boas, e agora há outra e não sei o quê, estou aqui às voltas no carro, porque estou a ouvir no carro e não me apetece ir para casa porque estou a ouvir o concerto." E eu até me lembro que as mensagens eram de tal maneira emocionantes, era um escoteiro que estava na sacristia a ouvir. Era uma história assim, há sempre super histórias engraçadas. Eu lembro depois imprimi até os SMS e mandei-vos porque achei que era Foi. uma coisa. E era uma emoção, porque realmente cada música que vocês cantavam era um sucesso. Mas sabes que isso aconteceu este fim de semana, aqui há uns tempos, num espetáculo do festival lá do Douro, Douro Wine em que nós Fest. tocamos só os singles agora. É o filé também é o que mignon, estamos a pois. fazer, e o pessoal assim, fica ali, está. Foi um porque- concentrado de uma hora. Pois. Né? Fizemos Sim. um concerto só de uma hora. Aliás, já tínhamos feito uma coisa parecida no Para o Rock in Rio. Sim, sim, sim. Exatamente. Não é que as pessoas devido à passam- limitação do tempo que nos Claro, deram. não é que as Museu pessoas tinham ainda. passado muito tempo. Esta foi eu que tirei, que era É, está muito giro. as pessoas tinham passado muito tempo, quer dizer, conheciam as vossas canções, tocavam-nas, só que às tantas não ligam ao grupo, ligavam, é. não vêem de quem é que é. Ainda e não não... houve uma discussão grande na ETIC, quando eu estou como coordenador do curso, outra vez. Imagina, e pessoal
na ordem dos 30 e tal anos, 40, que metade não acreditavam, juravam que o Nasce Selvagem é da Resistência. Pois. E não dos Delfins. E não dos Metade dizia que era Delfins, Delfins e metade dizia que não, isso é Resistência, claro que é Resistência. Pá, ainda agora, no Uber, quando vinha para aqui, na realidade, há bocadinho, o senhor do Uber começou a falar do Nasce Selvagem e disse que era da Resistência. Também eu disse, olha, que tinha saiu um ano antes no disco dos Delfins e saiu logo no Palavras ao Vento um ano depois. Só que a Resistência pegou no Nasce Selvagem na versão acústica. Acústica, 100 mil discos logo. E a Resistência foi gigante também, ganhou, foi gigante, ganhou e ganhou outra credibilidade. Não foi só nessa música. Ganhou outro público. Sim. Na Resistência, se formos a pensar, o primeiro álbum, Palavras ao Vento, tem 4 músicas dos Delfins. Pois. Em 8. É que é o Nasce Selvagem. Nasce Selvagem, No Meu Quarto, o Marcha 3. dos Alinhados, não tem 4, e Aquele Inverno. Aquele inverno. Tem Por isso é 4 que as pessoas músicas também dos gostam muito Delfins. daquele inverno. Então, as pessoas que ouviam a Resistência, muitas delas não ouviam Delfins nessa altura. Pois, porque era uma coisa mais teen, mais vinha negra, do- assim, todos dos vestidos de Heróis preto e do Mar, tal. o público vinha dos Chutes e Pontapés, estava lá o Pedro Ares, estava lá o Tim, e quando Era fizemos mais- aquelas estreias no São Luís, não é? Eu acho que depois as pessoas ouvir as letras também. Eu acho que é importante. Porque Sim, eram uma versões das acústicas. características É que eram da versões Resistência, eu penso que era isso acústicas. mesmo, que era facilitar as pessoas Puxava as letras para cima. focar mais na letra, como era mais acústica, Embora era o mais Selvagem, a cru. nossa versão Nós era só- tivemos cá outro dia- Era só guitarra acústica. Nós era tivemos mais cá cru. outro dia o Tiago dos 4,5 que diz que a Resistência estava na mesa de cabeceira dele, o disco, e que ele sabia as músicas todas. E eu acho que muita gente Tocava-se à guitarra, passou a sim, conhecer as tocava-se à músicas, guitarra, as era. vossas, as dos chutes e tudo, através Sim, dessas através da versões Resistência. acústicas. E Que depois- dava para tocar na guitarra. Depois havia outra coisa, nesses concertos, aquilo começaram por ser os recitais da Resistência. Eu sei, eu assisti. Então o que é que acontecia? Nós falávamos um pouco, cada um, não é? No intervalo das músicas, e que mais ou menos cada um de nós apresentava a canção do outro. E nesse primeiro disco, todas as canções eram da autoria dos membros do grupo. Não contámos nada de fora, só no E era um Mana Mana supergrupo. começámos a cantar outros autores. Então o Pedro Aires dizia, olha, aqui vamos cantar o Aquele Inverno, uma música da autoria de Miguel Ângelo Fernando Cunha. Depois quando cantávamos o Nosso Único, eu dizia, isto é uma música de chutes escrita pelo Zé O Não Sou Pedro. Única aconteceu a mesma coisa, também o grande sucesso. Mas não também foi diziam, Resistência. pronto, não dizíamos o nome da banda, dizíamos o nome dos dos autores. autores que estavam ali. E por isso as pessoas ouviam o nome dos autores, achavam que aquilo era uma coisa da Resistência, não Ficava- associavam logo diretamente à Não, e banda. tu na Resistência tinhas os Delfins, tinhas os Chutes, tinhas os Heróis do Estrovante. Mar, o Estrovante, não é? E Aquilo depois- e foi o primeiro e super depois- grupo e os português. Amplificadores. Portanto, e depois- Saiu assim. mas Não eu acho que existiam. na altura não havia, como é agora, aquela coisa dos músicos tocarem juntos. Vocês foram o primeiro super Foi, grupo. sim, o primeiro- Tipo Traveling Wilburys. Exato. Aliás, Na até, altura, até é. havia uma grande rivalidade entre grupos. Pois era, as nessa pessoas não altura. se davam. Alguns davam-se, mas poucos. Vocês e os Chutes tinham Mas assim uma havia picardia, rivalidade. não era? Não, nós vamos bem. Não. Vocês pelo davam-se bem com contrário. eles, as pessoas, o Não, público é que não. eu era muito um cliente assíduo de Jório Guitarra. Não é isso, mas os públicos Ficámos eram lá. diferentes. Eram, os públicos Os eram. públicos é que faziam Os essa públicos eram. rivalidade. E com esse- mais com até esse- das Olha, a próprias festa, digo-te bandas. mais, a festa dos 15 anos dos Chutes, que foi no Coliseu do Porto, que foi com um monte de gente de várias bandas distribuída aleatoriamente a tocar canções dos Chutes na primeira parte. Eu cantei, por exemplo, o 1º de Agosto com a Sandra dos Sitiados no acordeão, com o baterista dos Ramp, Tá no YouTube. com o pessoal dos Sitiados, portanto foi tudo misturado. Foi feito nos estúdios dos Delfins, foi o Fernando fez a direção musical, foi lá tudo Foi tudo preparado, ensaiado lá. gravado e depois 15 transposto para o 15 Coliseu do dias Porto. antes. Sim, era mais os Eu acho que eram os públicos É e a muito imprensa. giro. A imprensa Era. também. Que gostava no mais outro deles. dia, no outro Uns dia, eram os terríveis, posso dizer os uma outros coisa que eram os- aconteceu, uma coisa muito engraçada. O Fernando fez o espetáculo, aquele espetáculo não teve fim. Aquele que na ainda Baía de lá está, Cascais, aquele ainda ainda lá lá está a está. tocar das festas de Vai mar. ecoar para a eternidade. E Ficaste fez em lá. holograma. E um dos grupos, tem uns dos momentos meus amigos, incríveis naquele uns dos concerto. amigos que lá estavam foi o Flac e o Alex da Rádio Macau. Uhum. E então eles puseram uma foto no backstage na Baía de Cascais e há um jornalista muito conhecido da nossa praça que o comentário que faz no Facebook, acho que foi no Facebook ou no Instagram, não sei, que diz: então estão aí, então isso não era o território dos outros? E eu respondi, O o outro Miguel lado. Ângelo disse assim: não, os outros é que pensavam sempre que eram os outros, percebes? Porque a imprensa é que fazia isso, Claro. não é? Sim. Os outros eram os outros só para os outros, Claro. porque para nós entre bandas sempre, entre públicos sim, mas e ao princípio, que a gente levou muita Sim, pedrada depois- das primeiras partes dos chutes e não levámos muitas coisas em cima. Toca chutos. Mas depois isso passou, Fomos depois passou. uma vez em Passo de Arcos, não foi? Fizemos a primeira parte do chute e mandaram-nos tudo para essa. cima. O Miguel Tudo que havia conta para isso no tirar, livro. tiraram. Tu contas Mas isso, não olha, é? mas isso nós não não aconteceu saímos do aqui. palco. Não, isto aqui no- é o nesta imagem isto é o Rock in Rio, não é? Sim. Isto é o Rock in Rio, não é? Sim. Isto é o Rock in Rio que era para ter sido em 2020
E depois foi E adiado. por razões que a gente sabe. Chegámos a entrevistar-vos e a falar da Isto foi uma grande noite para nós, foi uma noite que tínhamos os Duran Duran também lá no outro palco, nós tocávamos antes dos Duran Duran. E para vocês foi um grande desafio, porque tocaram ao mesmo tempo de Houve ali praticamente. 10 minutos, ou de 15 minutos. Estavam a tocar ainda. Isto foi antes. Isto foi antes, isto está fora do tempo. Não, essa é Esta anterior, essa é muito esta é anterior. muito anterior. Esta é muito antes. Esta foi uma vez que. Esta aterrou aqui. Não, esta é Rock in Rio. Essa é Rock in Rio Music Valley, portanto o último Rock in Rio É. que vocês tiveram no Music Valley e que estavam com um grande som. Nós estávamos nessa noite a Era o transmitir. Zaha. Nós Era o transmitimos em Zaha, direto. era o Zaha Zaha, e- UB40 e Duran Duran Duran. Duran. E não foi só 15 minutos, foi mais mais, ainda, foi mais. Porque nós eu estava no estúdio e gostava muito de transmitir os Delfins, Eu estava a obviamente. fazer Estava reportagem cheio lá. de vale, estava Reportagem, completamente só que cheio, depois claro. os do Duran Duran começaram a tocar e agora é que picas qual palco, onde é que está, mas eu Mas fizemos quase até ao fim. vou-vos dizer aqui, piquei o vosso, estava a ouvir o vosso concerto, estava claramente a ouvir o vosso concerto. Olha, isto Isto é noutra altura, isto é o tapa na cara. Não, no isto café foi da antes manhã. deles irem ao Foi Rock antes in deles Rio, irem ao vieram Rock cá ao in Rio, café da cá. manhã jogar o tapa na cara. Foi ou foi quando foi a eleição da maior banda de pop portuguesa? Talvez. Olha, Houve aqui Olha, duas pois é, coisas, pois se é, calhar. boa pergunta. Isto é no Rock in Rio. sim. Este Isto é no Rock in Rock in Rio, Rio. claramente. Ah, sim, tens razão. Vocês capaz de ter quase sido. ganhavam Porque vocês aquilo. vieram que quase ganhavam assim, a maior banda pop portuguesa. Não vamos, não há Tempos. tempo para Não discutirmos essa vamos questão aqui fazer. agora. O tempo já Bandas se acabou, rock, o tempo do nosso pop, podcast já se sim. acabou. Mas para a história, os Delfins perdurarão para sempre como a banda portuguesa que mais discos vendeu. Aliás, há aí uns DJs muito conhecidos que usam t-shirts dos Olha. Delfins ao vivo. Não, o António é um paladino António dessa Mendes. ideia, porque realmente as pessoas não sabem que vocês foram o grupo português Que mais discos, vendeu em sempre, Portugal. não é? É verdade, A é banda verdade. que mais Foi uma vendeu. loucura, Foi. não sei quantas, 6 platinas. Foi 6 platinas do Caminho da Felicidade e 6 platinas do Saber Amar, que saiu um ano depois. E na Portanto, altura as ali, platinas- em um ano e meio, Sim. vendemos 12 platinas. Na altura, cada uma era 40 mil. E claro que na altura foi 6 platinas. O Caminho da Felicidade já passou os 300 mil, porque é um disco que vai sempre vendendo, quando é reposto, mesmo a mid-price, continua a vender. E há aqui uma surpresa que eu acho que vou dizer hoje, não era Podes para dizer, dizer. mas posso dizer. Pronto, é que este Natal vamos ter pela primeira vez em vinil duplo o Caminho da Felicidade, lançado pela Sony. espetacular. Portanto, vai estar aí no mercado como prenda de Natal o Caminho da Felicidade, o disco mais vendido sempre. Era uma coisa engraçada, na altura a Vocês picardia... podem pôr o autocolante. Sim, eu acho que devemos pôr, já não do último lugar no Festival Sim. da Canção, Primeiro mas do lugar. primeiro lugar no Primeiro top Não, vendas. sabes sempre. porquê? Porque as pessoas não sabem, as pessoas não sabem que Sim, as vocês pessoas não foram sabem recordistas. Havia a Daniela Mercury com feijão com arroz, que era o que estava ali. Mas parecido isso é comida, connosco. isso em Portugal vem sempre É. mais. E depois o nosso ultrapassou, não é? Embora a gente tinha aí uma picardia engraçada com o Rui Veloso, porque o Rui Veloso dizia que tinha o disco mais galardoado, e é verdade, o disco mais galardoado é o Mingos e Samurais. Porquê? Porque para o galardão, na altura, como era um disco duplo, vendia, contava vezes contava dois. vezes dois. Então duplicava o número de vendas, mas os mais vendidos são mesmo o Caminho da Cidade e o Saber Amar. não Temos eram os dois, duplos. não é? Temos a sorte de ter os dois logo mais a seguir vendidos. o Mas Saber tens Amar duas foi, edições, dois discos foi do assim, Caminho da Felicidade. vendeu a Mas mesma, depois quase a há mesma o volume coisa. 2 já saiu em 2000 Pois. e tal. Mas diferença o primeiro é que é o que vendeu mais. vendeu A mais. diferença é que o Caminho da Felicidade, em relação ao Saber Mais até foi um fenómeno maior. Foi para arrasto também. Mas o Caminho da Felicidade era uma coletânea com 2 originais, que era o Som Como o Rio e Nossa Vez, não é? Eu adoro Só Enquanto Como o o Rio, a Saber minha Amar música era um disco fizemos um disco a pensar, vamos fazer 10 singles, não foi? Mais ou menos isso. E fizemos em turnê, foi gravado pelos vários países onde nós andámos. Mas eu acho que o êxito do Caminho da Felicidade é que faz com que depois que temas como o Inverno e o Agora ao Sol, que já tinham sido êxitos, não é? Que já Mas tinham sido cresçam. tocados também como com o Fernando resistência, disse, não é? nenhum desses discos vendeu sequer 10 mil discos. Nem a Libertação, nem o outro lado existe. Tinham 5.500, 6.000, ficaram sim. por aí. Sim. Portanto, estas canções só vendem muito quando sai a coletânea. Vendem na E antes na Resistência, Resistência. É isso, e quando porque, sai a coletânea. E o Só Como o Rio, houve a acho que leva Resistência e houve os concertos todo o nosso todos. passado atrás, não é? Às costas. Sim, sim, E os sim, concertos sim. todos As que pessoas vocês fizeram ao vivo, não é? Descobrem as canções também passámos graças de à 10 mil, Resistência. ou de 11 mil, ou o que é que foi, 12 mil. Depois mais O tarde, Ser Maior já vende desalinhados. 17 mil. Depois Atenção. tivemos o disco de ouro do Ser Maior. Disco de prata desalinhados 10 mil, o ser maior Maior. 17 mil, que também contava a dobrar, porque era duplo, que era duplo. triplo vinil, mas era duplo CD, na altura já se contava os CDs e não os vinis, não tinha contado vezes 3 para o galardão. Não é? E depois, o Caminho da Felicidade bate tudo. Mas são essas canções, e nós estamos aqui a chegar ao fim da conversa, que nós vamos levar no dia 6 de Abril, aqui com o vosso apoio, como sempre, com a RFM, ao Altice Arena, e vai ser um desfile de êxitos, não é? Há um título engraçado, um disco que eu gosto muito dos LCD Sound System, que é o Shut Up and Play the Hits. Não há aqui conversa. conversas, não é? Não há conversa. TikTok. Vamos chegar ali, vamos tocar os singles, é um espetáculo maior do que uma hora condensado do Rock in Rio, é um espetáculo de 1 hora e 45, provavelmente, mas são singles, e vamos ter momentos também diferentes
momentos especiais, que vão ser surpresa. Que não, essas não podemos dizer. Portanto, vai ser um concerto assim, só de sucesso. Eu não vou precisar dizer agora uma gira. Como eu costumo dizer. Tipo, agora toca uma gira. Agora toca uma gira. Não, vai ser todas giras. aí vai ser um desfile e vamos contar não convosco, não só para o concerto e fica aqui no ar para acabar cantar, isto, não. mas também para o pós-concerto. Meu Deus. Ok. Ok, vai ser uma coisa tipo Fernando? Não vai ser no palco. Toda a noite com o Toy. Toda a noite sim, mas não no palco. Já estou a dizer demais. Olha, foi um prazer enorme. Obrigada Foi pelo um prazer convite. enorme. Obrigado, Teresa. Muito obrigado Obrigado. por tudo, não só por esta conversa, mas por estes anos que passámos aqui. Teríamos mais 1 hora ou 2 de conversa. vamos Nós temos sempre boas conversas, isso é. Mas estas Vocês como memórias pessoas puxam também. memórias, não é? Não, e é sempre bom conversar com vocês. É, e com nós também. Muito E obrigado. parabéns pelos vossos 40 anos. Muito obrigado. Opa. De E grandes parabéns, olha, músicos. estão muito jovens. nossa. Saúde. Sim, sim. Obrigado. Vamos ver um bocadinho. Olha, não é Gi. Só grandes músicas.